Continuando, pessoal, o exercício da página 55, o exercício número 1, ele fala o seguinte: seja a função objetora f de reais a função objetora, função de reais em reais, definida por f de x igual a x sobre 2 menos 2. Ele já me disse que a função é objetora. Se a função é objetora, o que acontece? Ela sendo objetora, eu tenho o quê? Eu tenho uma função inversa, porque eu só posso ter função inversa quando a minha função é o que? É bijetora, tá? Então o que acontece? Tranquilo, a lei pede minha lei de formação da função inversa. Você sabe que aqui esse f de x, na realidade é como se fosse um f de y, a mesma coisa, né? Porque a inversa você troca, então como se fosse o y aqui escondidinho. Agora aqui você vai trocar o x por y, tá? E vai resolver normalmente. Então ficou f de x, ó, f de x, que é igual a y, troquei pelo y, tá? Sobre 2 menos 2. Tiro o MMC, que são denominadores diferentes, tá? Vem aqui em 2, aí ficou 2 dividido por 2 dá 1, tá? E 2 vezes 2, 4, tá? Então ficou x igual y, né? Que 1 vezes y é y, 2 vezes 2 dá menos 4. Multiplico cruzado, que é uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos, que é igual a 2x, que é igual a y menos 4. Vou isolar o y, certo? Então vou pegar esse menos 4, passo para lá, fica 2x mais 4, que é igual a y. Agora eu vou dar uma arrumada, vai ficar bonitinho. Y é igual a 2x mais 4. Então, a minha função inversa, aqui minha notação, f de menos 1, que significa a função inversa de x, é o quê? 2x mais 4, tá? Entendeu, pessoal? Tranquilo, tá? Vou recapitular, tá? Porque a gente poder ir avançando aos poucos, tá bom, gente? Ele me dá ali a função objetora, já fala que a função é objetora, tá bom? Função objetora. Se a função é objetora, o que acontece? Eu vou ter uma função inversa, definidos em reais, definida por quê? Por esta função, x sobre 2 menos 2. Ele me pede ali de formação. Eu sei que esse f de x aqui na realidade é o quê? O f de y, certo? Mas não preciso trocar. Mas aqui eu tenho que trocar. Onde tem x eu coloco quem? O y. Eu fiz aqui, ó. X, né? Igual a y que eu troquei sobre 2 menos 2. Menos 2. Os denominadores são diferentes. Então eu tiro o quê? O MMC. Botei esse 2 aqui. MMC de 2 e 1 escondido é quem? 2. 2 dividido por 2 é quem? 1. 1 vezes y dá quanto? Dá y aqui, ó, gente. 2 dividido por 2 deu 1, tá? Aí vai multiplicar aqui, ó. 1 vezes x, 1 vezes y dá y, tá ok? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 2 deu menos 4. Multiplico cruzado, certo? Porque x ficou igual a y menos 4 sobre 2. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, ficou 2x, que está aqui, que é igual a y menos 4. Y menos 4. Pego vou isolar o y, né? Que eu tenho que, para resolver minha função inversa, tem que isolar o y. Ficou quem? Passo menos 4 para lá, ele vai com mais 4. 2x mais 4 que é igual a y. Tranquilo? O que eu vou fazer? Agora eu vou só arrumar, para ficar bonitinho. Y é igual a 2x mais 4. Então, essa aqui é a minha função inversa. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tá? Já na letra B, o que acontece? Na letra B, ele dá os gráficos. Se eu só dar, ele fala para você fazer o seguinte. Na letra B, que é a letra B, tá? Ele fala o seguinte, na letra B. No plano cartesiano a seguir, construa os gráficos das funções f e da função f, a função inversa, tá? Que, como você vai construir na realidade? Você vai pegar o gráfico, você vai atribuir valores, tá? Você vai atribuir valores para x, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu montei uma tabelinha aqui, ó, função de f de x, tá? Ó, essa aqui é a função f de x e essa aqui é a minha função inversa, tá ok, pessoal? Tem que ter atenção só uma coisa. Quando eu for trabalhar com a minha função f de x, a fórmula a ser empregada é essa aqui, tá? Ó, que ele já deu um problema na letra A, tá vendo aqui, gente? Ó, na letra A, tá? Porque o mesmo exercício, letra A, letra B, tá? Quando eu for trabalhar com a minha função inversa, eu vou utilizar aqui, ó, a função inversa encontrada. Lembra que a gente calculou, encontrou a função inversa aqui, ó? Ó, essa aqui não é a minha função inversa. Tranquilo, gente. O que acontece? Vou atribuir valores. Quando x for zero, o meu y vai ser quanto? Vou calcular. X sendo zero, vou botar o zero no lugar de x, 0 sobre 2, menos 2. Resolvo, deu menos 2. Meu x vai valer, meu y vai valer aqui, menos 2.
Quando o meu x, o ponto B, né? Eu batizei os pontos aqui, A, B, C, D, E. Quando o meu ponto B valer 1, vem aqui no x, coloco 1, resolvo a minha expressão, meu y vai ler quanto? Menos 1 meio, certo? Quando meu x valer 2, vem aqui no x, aqui, ó, coloco 2, divido por 2, resolvo, meu y vale menos 1. Quando meu x valer 3, vem aqui, coloco 3 aqui, ó, 3, resolvo a minha expressão normal, meu y vale quanto? Menos 0,5. Quando meu y valer 4, ó, resolvo, coloco o x, o 4 no lugar do x, resolvo, deu o quê? Meu y vale 0. Então, eu criei os pares ordenados, tá? Na função normal, os pares serão 0 e 2, meu ponto A, meu ponto B, 1 e menos 1, meu ponto C, 2 e menos 1, meu ponto D, 3 menos 0,5, meu ponto E, 4 e 0. Venho aqui, ó, no gráfico da função f e ploto, ó, ponto A, né, 0 e 2, 0 e menos 2, então, vem e plota aqui. Ok? No y, ok? Meu ponto B, né, 1 e menos 1 meio, 1 que é x com menos 1 meio, ó, tá aqui assim, ó, tá, ó, 1, ó, menos 1 aqui, não tá aqui o menos 1, menos 1 meio não tá aqui no meio, ó, 1 que é de x, ó, 1 que é de x, onde tá meu ponto y menos 1 meio? Tá aqui, ó, entre menos 1 e menos 2, tá aqui, ó, então ponto B. Meu ponto C, né, 2 e menos 1, meu ponto C é 2 e menos 1 desse daqui, ó, menos 1 tá aqui, aqui também é ponto C. Meu ponto D, né, 3. 3 com quem? Com menos, meu ponto Y deu 0,5. 3, vem aqui, o 0 está entre quem? Entre 0 aqui e menos 1. Aqui é 0, né, gente? Ó, aqui é 0, ó. Aqui é o 0 do gráfico. Então, meu ponto D é 3 e 0, menos 0,5. Está entre menos 1 e 0, meu menos 0,5 está aqui. Meu ponto E é quem? Meu x vale 4 e meu y vale 0. Então, está no plano cartesiano é mesmo. Tranquilo? Perdão. Até aí tranquilo, né? Feito isso, já achei o quê? Já achei, aí traça a reta, cortando todos os pontos encontrados, tá lá embaixo. Beleza? O que vai acontecer? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a função inversa, só que eu vou trabalhar com a equação que eu encontrei da função inversa. Quem? Que é 2x mais 4 igual a y. Lembra que eu calculei e achei isso aqui? 2x mais 4, que é igual a y, no caso, que seja a minha função inversa nesse aqui. Não encontrei isso aqui? Tranquilo, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou substituir, tá? Vou só inverter. Aqui meu y era menos 2, vou botar aqui x vai menos 2, meu y vale aqui, vai dar 0. Vamos ver se vai dar 0 mesmo? Só substituir, ó, 2 vezes menos 2 mais 4, que é igual a y. 2 vezes menos 2 deu o quê? Menos 4 mais 4 deu 0, tá vendo? Bate certinho, ó, no ponto B. Vou inverter, onde tem x coloco menos meio, menos 1,5, 2 vezes menos 1,5 mais 4. 2 vezes menos 1,5 dá quanto? Menos 3 mais 4 deu 1. Então, tá vendo, gente? Então, quando x for menos 1, meu y vale 1, tá? Então, tranquilo, o que eu faço? Agora eu venho e ploto. Ploto ali normalmente como que eu fiz no gráfico da função f, sabendo que agora eu vou plotar os meus pontos da função inversa, certo? Que é o f elevado a menos 1, entendeu? Tranquilo, igual a outra situação. Vem aqui, ó, x menos 2, x menos 2, ó, e o y vale 0. Então, ponto aqui, ponto A. Ponto B, menos 1 e 1, menos 1. Menos 1 está aqui, ó, entre menos 2 e menos 1. Menos 1 está aqui, e 1, ponto B. Ponto C, menos 1 e 2, menos 1 está aqui, 2 está aqui, ponto C. Ponto D, menos meio e 3, menos meio está aqui, entre 0 e menos 1, e 3, ponto D. E o ponto E não é 0 e 4, então 0 está aqui, 4 está aqui, ponto E. Traça a reta, então está aqui minha função inversa, tá? Está aqui, ó, inversa. Tá bom, gente? É só isso que o problema quer. Você plotar o gráfico. Para você plotar o gráfico, você o quê? Atribui pontos. Tá bom? Atribui os pontos. Sabendo que é só para você perceber que ela vai dar o contrário. Entendeu? A função inversa nada mais é do que se fosse o quê? Uma refletida. Se você imaginar, ó, se você traçar uma bissetriz na interseção, aqui foi a interseção, certo? Das duas retas. Da função normal e da função inversa. Se você traçar uma reta aqui, ó,
uma reta imaginária aqui assim no meio, olha só. A função inversa nada mais é do que como se fosse um espelho. Imagina que isso aqui é um espelho, tá? Isso aqui é um espelho, tá? Ela vai refletir a outra a inversa. Ó, tem a função normal, a reta da função normal, e aqui como se fosse um espelho, que seria aqui a bissetriz que corta essas duas retas. Quando você bota aqui, o que acontece? Ela reflete a outra normal, que seria o quê? A inversa. Tranquilo, certo? Seria ela, se fosse perguntar quais os quadrantes que essa função inversa corta, seriam os quadrantes 1 e 3, tá? Mas isso aí não é o caso para vocês ainda agora não. Vocês vão ver isso no segundo ano e no terceiro do ensino, segundo e terceiro ano do ensino médio. É só para poder me explicar um pouco melhor. A função inversa aqui, ó, a função inversa nada mais é do que a refletida dessa. Essa função aqui, o gráfico dessa função, reflete a função inversa. Se você ver os pontos que eu utilizei para achar o gráfico dessa função aqui, se eu inverter de posição, ó, eu acho a outra reta. No caso que esse aqui fosse um espelho, seria o quê? A minha refletida. Ó, não tangencia o 4? Não tangencia o 4 positivo? Tá vendo, gente? É sempre o invertido. Não tangencia o 3 e o menos meio? Não tangencia o 3 e o menos meio? Tá vendo? Tudo o quê? É o oposto. É só você encontrar os pontos de x e y na função normal e o outro vai ser igualzinho. Aqui eu tirei a prova para vocês verem, tá vendo? Eu provei que quando eu calculasse os valores de x na invertida, daria os mesmos pontos, mas com uma posição inversa, como se fosse uma reflexão no espelho, uma simetria. Entendeu, gente? Então é só isso. Esse exercício é só para vocês poderem compreender como que acontece a função normal com a função inversa. É só isso, tá? É bem tranquilo, tá bom, gente?